autor da nossa revista. O tema hoje seria para mostrar que, embora a Bíblia tenha sido escrita por um período de mais ou menos, num período de mais ou menos 1.500 anos, em pelo menos três línguas diferentes, por vários autores, lugares diferentes também, culturas diferentes, alguns deles com perfis diferentes. Uns foram reis, outros foram pescadores, outros foram lavradores e assim por diante. E a intenção do autor da revista era mostrar que, embora a palavra de Deus, sendo escrita num espaço tão grande de tempo, por pessoas tão diferentes, ela constitui um único livro, que é a palavra de Deus. E assim, aquilo que deveria ter sido, ou que deveria ser, pela maneira que foi composta, uma série de escritos sem nexo, eles, quando colocados juntos, tornam-se um único livro que vai se encaixando e todas as coisas vão ficando no lugar certo, como se fosse um quebra-cabeças, e mostrando assim que, embora escrito por seres humanos, o verdadeiro autor da Bíblia é o Senhor. E, embora tenha estilos diferentes de linguagem, de escrita, o Espírito Santo foi que inspirou cada um desses irmãos, desses servos de Deus, para comporem este livro santo. E assim nós o encontramos perfeito e não vemos nenhuma contradição em nenhum livro, em nenhum ensino, em nenhum aspecto. Mas nesta tarde eu gostaria que nós olhássemos para um assunto diferente. Nós vamos ler primeiramente no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 20, 21, 22, 23 e 24. Gênesis capítulo 2, os versículos 20 a 24. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou, então, uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e a trouxe ao homem. Disse então o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E nós estamos certos que o Senhor vai abençoar a sua palavra que nós temos lido. O nosso desejo é que Ele nos instrua nesta tarde, enquanto nós vamos meditar na sua palavra santa. Amém. Amém. Aqueles que são solteiros podem ficar tranquilos, que nós não vamos falar de casamento, tá? Nós queremos tomar este texto como base para possamos contemplar um pouquinho mais da glória do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos, então, a partir do que nós temos descrito aqui em Gênesis capítulo 2, olhar um pouquinho para a providência de Deus para a salvação do homem, para a graça de Deus que se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que nós temos um exemplo muito lindo aqui neste texto, quando fala da criação da mulher. E Adão aqui está tendo um privilégio muito grande de, por assim dizer, tornar-se como que participante da obra que Deus tinha criado. Na verdade, Adão não tinha poder para criar uma flor, para criar um animal, para dar vida ao que quer que fosse. Mas o Senhor Deus lhe deu o privilégio de compartilhar da sua criação
dando ele, Adão, nome a cada um dos animais que o Senhor Deus havia criado. E assim nós vemos que sempre esteve no coração de Deus, sempre foi o princípio estabelecido por Deus, que o homem estivesse em uma comunhão muito íntima com o Senhor. E enquanto Adão fazia este trabalho, nomeava cada um dos seres viventes que o Senhor Deus tinha criado, ele percebeu que todos aqueles animais tinham seus pares. Então tinha o boi, a vaca, o camelo, a camela e assim por diante. E quando Adão olhava para si próprio, ele percebeu que faltava alguma coisa. E embora ele tivesse uma comunhão diária com o Senhor, conforme nós lemos no capítulo seguinte, que o Senhor Deus vinha na viração do dia para encontrar-se com o homem, ele parece que sentia necessidade de alguém diferente do Senhor para completar o vazio que estava dentro dele. Por isso que quando o Senhor criou a mulher e trouxe ao homem, ele disse: essa agora sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então o homem se sentiu completo naquele instante. Ele compreendeu, o Senhor compreendeu a sua necessidade e o Senhor atendeu a sua necessidade também. Agora, interessante nós compararmos isso com o Senhor Jesus Cristo, ou com a vida do Senhor Jesus, porque nós temos que, da mesma forma, ou de uma maneira muito superior, o Senhor Jesus Cristo esteve envolvido na obra da criação também. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que o Senhor Deus criou os céus e criou a terra era sem forma e vazia, e conforme nós vamos vendo o desenrolar da história, nós vemos que então Deus, que ali é tratado de Elohim, uma forma de falar Deus no plural, mas sendo um único Deus, mostrando então que a Trindade estava envolvida na criação, e da mesma forma que Adão teve o privilégio de participar um pouquinho da criação de Deus, o Senhor Jesus Cristo esteve completamente envolvido com o Pai na criação. É assim que nós lemos lá em João capítulo 1, que tudo o que foi feito se fez, e sem Ele, nada do que existe poderia vir a existir. Agora, conforme nós lemos a história da humanidade, depois que o homem foi criado, depois que o pecado veio ao mundo, então nós vemos que o homem foi se afastando cada dia mais de Deus. E ele foi se tornando distante do Senhor, seguindo o seu próprio caminho, fazendo a sua própria vontade. E nós vemos, nosso irmão Alberto citou ontem à noite o caso de Caim, que assassinou o seu irmão, e depois, quando o Senhor ainda buscou para tentar resgatá-lo para si, despertar nele o arrependimento, então nós vemos que Caim deixou o Senhor parado e seguiu o seu próprio caminho, afastou-se de Deus e seguiu a sua própria vida, distante dos caminhos do Senhor. E assim tem sido a história da humanidade. E o homem, então, tem traçado os seus próprios caminhos distante da vontade de Deus. E nós lemos no Salmo 14, nos versículos 2 e 3, que o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. E quando, hoje pela manhã, eu li esses versículos, eu estive comparando com o sentimento que estava no coração de Adão, quando ele nomeava os animais e via que cada um daqueles animais tinha um par, tinha um companheiro, uma companheira. E ele encontrava-se sozinho, como homem, como criatura humana. Não havia
uma auxiliadora idônea, conforme nos diz as Escrituras. E eu fico imaginando que quando nós lemos essas palavras do Salmo 14, o Senhor ele percebeu também a frieza do ser humano, o distanciamento do homem da sua própria pessoa. Ele que criou o ser humano de uma forma tão especial e que desejava a comunhão constante com ele, agora via a sua criatura afastada, distante, seguindo o seu próprio caminho. Não havia ninguém que buscasse a Deus, todos haviam se extraviado, todos tinham se distanciado de Deus. E quando nós pensamos em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de sugerir que este mesmo sentimento que estava no coração de Adão esteve também no coração de Deus, como que houvesse uma certa necessidade de ter alguém para conviver com ele. Então nós vemos que o Senhor Deus, conhecedor de todas as coisas, no versículo 21, nós lemos: fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E aqui nós temos uma das figuras mais lindas e maravilhosas da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós percebemos, ou se nós entendemos que o homem, em certo sentido, aqui é uma figura, uma representação do Senhor Jesus, então nós entendemos que a mulher é aqui uma figura da igreja, daqueles que foram resgatados com o sangue da cruz. E da mesma forma que para que a mulher fosse criada, foi necessário que o Adão caísse num sono profundo, da mesma maneira também nós descobrimos que para que a igreja viesse a existir, foi necessário que o Senhor Jesus também fosse colocado num sono profundo. E assim nós lemos em João capítulo 19, nos versículos 16 até o versículo 18. Evangelho de João capítulo 19, versículo 16. Finalmente Pilatos o entregou para ser crucificado. Então os soldados tomaram a Jesus. Ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, e onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. No versículo 30, nós lemos que quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós vemos o exato momento quando o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, entrou no sono profundo, para que a igreja, a sua noiva, a sua esposa, ou a sua futura esposa, pudesse ser formada. Adão, ao que parece, teve um adormecimento tranquilo, um sono tranquilo. Mas o nosso Salvador, quanta dor ele suportou para que a igreja pudesse ser formada. Da mesma maneira que Adão teve o seu lado cortado, nós lemos aquela lança que feriu o lado do Senhor Jesus Cristo também. E todo esse sofrimento foi necessário para que nós pudéssemos ser unidos num único corpo, a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, tal qual Adão, ele esteve num sono profundo. Ele entrou na morte para que a igreja pudesse ser formada. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus Cristo, embora tenha sido pregado na cruz por mãos daqueles soldados